Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma vida inteira de repetição dolorosa. Você já parou para se perguntar se o seu inferno pessoal não é uma prisão que você mesmo construiu, usando tijolos de memórias esquecidas e cimento de decisões que insiste em repetir? Se você está cansado de lutar contra os mesmos problemas, de viver a mesma crise financeira todo ano, de atrair os mesmos tipos de relacionamentos tóxicos ou de se sentir vazio após cada conquista, saiba que isso não é azar, nem obra do destino cego. É a manifestação de um ciclo oculto, uma lei que Todt Jehuti decifrou há milênios e que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Eu sei que tem dias, meu querido, minha querida, que você acorda com um peso na alma, sentindo que a vitória de ontem foi apenas uma miragem e que a mesma sombra de dívida emocional voltou para cobrar seu preço. Você troca de emprego, troca de parceiro, muda de cidade, talvez até mude de fé, mas o roteiro é o mesmo, a dor tem o mesmo sabor amargo. Porque o universo parece ter assinado um contrato para te manter preso neste loop de sofrimento? É uma pergunta que o sábio Todt, o mestre da magia mental e da lei universal, se propôs a responder em seus ensinamentos herméticos, e o que ele revelou não está nos livros de autoajuda que prometem soluções fáceis, mas sim na compreensão profunda de como a sua própria mente opera contra a sua liberdade. Todt nos ensinou que a repetição não é azar. É um sinal visível apenas para aqueles que ousam olhar para dentro, para o espelho quebrado da própria consciência. O que a maioria chama de destino ou karma, Todt chamou de ritmo mal compreendido, uma frequência que você não soube modular. E se eu te disser que existe um único padrão de pensamento, uma única crença invisível, que é a chave mestra que mantém a porta da sua prisão aberta, permitindo que a energia drenada sempre retorne para te encontrar, não importa onde você se esconda? E mais importante, se eu te mostrar o exato instante em que esse ciclo se inicia e o exato remédio mental para quebrar essa corrente, você terá a coragem de olhar para a verdade nua e crua que reside na sua sombra? O que está em jogo aqui não é o seu próximo salário ou o seu próximo parceiro, mas a sua verdadeira liberdade, a liberação da alma das amarras da ilusão material que você chama de realidade. O conhecimento que Todt legou é perigoso porque ele exige responsabilidade total. Ele destrói a narrativa da vítima e te coloca no centro do seu próprio universo. Se você não ouvir esta mensagem até o fim, você não apenas perderá o remédio, mas permanecerá cego ao sinal, condenado a reviver o trauma até que o corpo ou o espírito não suportem mais o peso da ignorância. Fique aqui. A verdade sobre o seu ciclo oculto começa agora, mas a jornada é apenas para os iniciados que sentem que o tempo de fingir que está tudo bem acabou. Você está prestes a entrar nos mistérios que explicam por que sua vida não avança, porque você atrai a escassez quando busca a abundância e porque o amor sempre foge quando você mais precisa dele. O ciclo de repetição, segundo Todt, é a prova irrefutável de que você está operando em uma frequência mental baseada em um princípio que você violou ou ignorou. E para quebrar essa maldição autoimposta, precisamos ir direto à fonte, ao primeiro dos 7 pilares de sabedoria, o princípio do mentalismo. Se você está pronto para aceitar que o seu sofrimento é uma criação da sua própria mente, e que a chave para a liberdade está apenas em suas mãos, então respire fundo, porque a revelação pode ser chocante. O primeiro grande ensinamento de Todt, a fundação de toda a sabedoria hermética, é o axioma de que o todo é mente, o universo é mental. Este é o ponto de partida para entender por que você repete ciclos. A maioria das pessoas vive na ilusão de que o mundo externo é a causa de seus problemas. Elas culpam o governo, o ex-parceiro, o chefe ou até mesmo um Deus distante,
Mas Thoth, o mestre da sabedoria, ria dessa cegueira. Ele afirmava que tudo o que você experiencia no plano físico, seja a dor financeira recorrente, a solidão crônica ou a doença que sempre retorna, é apenas a materialização tardia de um padrão mental que você aceitou, conscientemente ou, o que é mais comum, inconscientemente. Pense na sua vida como um espelho. Se você vê desordem, caos e destruição refletidos, você não deve quebrar o espelho. O erro está na imagem que você projeta. O ciclo de repetição prova que, em algum nível profundo da sua psique, você ainda está se identificando com a escassez, com o abandono ou com o fracasso. Sua mente subconsciente, que Thoth via como o verdadeiro motor do destino, não distingue o desejo da realidade sentida. Ela apenas executa o programa mais forte. Se o seu programa mais forte é a memória de uma traição passada, ela criará meticulosamente novas traições no futuro, não para te punir, mas para validar a sua crença central de que você não merece confiança ou estabilidade. Este é o sinal que Thoth nos deixou para identificar a repetição viciosa, a exata correspondência entre o que você teme e o que você manifesta. Você tem medo de ficar sem dinheiro? Você manifesta dívidas. Você tem medo de ser abandonado? Você atrai parceiros que inevitavelmente te deixam. O sinal não é um evento, é a qualidade emocional desse evento que nunca muda. Não importa se o nome do parceiro ou o valor da dívida é diferente. A sensação de pavor, a vergonha ou a raiva são idênticas. Essa uniformidade na emoção é a prova de que você está girando na mesma roda de samsara mental e que a lei da correspondência está em pleno vigor. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. O remédio, portanto, nunca estará em tentar forçar a mudança no exterior. O remédio está na alquimia da mente. Thoth nos ensinou que para quebrar o ciclo, você deve primeiro reconhecer que a sua realidade é um sonho acordado e que você é o sonhador. O trabalho do iniciado não é lutar contra as sombras, mas acender a luz da consciência. Onde está a crença central que te acorrenta? É a voz que te diz que você não é bom o suficiente, que você é culpado, ou que a felicidade não é para você. Essa voz é o mestre de cerimônias do seu ciclo de repetição. E você precisa silenciá-la, mas não com negação, e sim com um entendimento superior, o entendimento de que você é mais do que a sua história. A ignorância sobre o princípio do mentalismo é o que nos mantém na masmorra da repetição. Imagine que a sua mente é um vasto oceano, e suas experiências de vida são as ondas. Você está tentando parar as ondas, mas elas continuam vindo porque o oceano inteiro está em movimento. O que Thoth propõe é que você não se foque nas ondas, os problemas, mas sim na profundidade do oceano, a mente universal, o todo que você é. A transformação começa quando você aceita que a única coisa que precisa mudar é a sua identificação. Enquanto você se identificar como a vítima do ciclo, o ciclo continuará a se alimentar dessa energia. E para muitos, essa aceitação é a parte mais difícil. O ego encontra conforto na dor familiar. Há uma estranha satisfação em poder dizer, eu estava certo, tudo deu errado de novo. Thoth dizia que isso é o apego à miséria. A recusa da alma em abandonar a zona de conforto do sofrimento conhecido. Quebrar o ciclo exige a coragem de abraçar o desconhecido da vitória, de aceitar que você pode ser feliz e próspero, mesmo que a sua memória celular e o seu histórico familiar digam o contrário. Essa é a primeira e mais profunda batalha, a guerra contra a sua própria inércia mental. Se você sente que este é o seu momento de guerra interna, avançando para o segundo pilar crucial, Thoth nos apresenta o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este é o mecanismo do ciclo.
A sua repetição de padrões dolorosos é o resultado de uma frequência vibracional constante que atrai experiências de natureza similar. Pense na sua vibração como uma estação de rádio. Se você está sintonizado na estação Medo e Dívida, é impossível ouvir a música da estação Abundância e Paz. E o que determina a sua estação? Não são suas palavras, nem suas ações superficiais, mas sim a qualidade profunda e predominante dos seus sentimentos. Todd sabia que o sentimento é a verdadeira oração. Muitas pessoas rezam por prosperidade enquanto sentem a angústia da falta. Elas pedem por amor enquanto sentem a amargura da solidão passada. Essa dissonância, essa vibração mista, é o que garante que o ciclo se mantenha. O universo, sendo mente, responde à sua vibração dominante, não às suas palavras vazias. Se você carrega a vibração de um trauma não resolvido, o trauma se repete porque essa é a única estação que a sua alma está transmitindo. O sinal aqui é a memória corporal. Quando você está prestes a entrar em um novo ciclo de repetição, por exemplo, começar um relacionamento que vai dar errado, seu corpo envia um aviso. Um aperto no estômago, uma ansiedade inexplicável, uma sensação de déjà vu. Todd nos ensinou a honrar esses sinais físicos, pois eles são a manifestação da vibração que a sua mente subconsciente reconheceu como familiar. Você está literalmente sentindo o futuro antes que ele aconteça, porque o futuro é apenas a repetição do passado. O remédio para o princípio da vibração é a transmutação. Todd foi o maior alquimista. Ele não transformava chumbo em ouro na forja, mas sim o medo em coragem, o ódio em amor e a vibração baixa em frequência elevada, tudo dentro da mente. Transmutar não significa reprimir a dor, significa reconhecê-la e, conscientemente, aplicar uma frequência oposta e superior. Se você sente o medo da falta, você deve buscar ativamente a sensação de gratidão pela abundância que já existe, mesmo que seja apenas a gratidão por um copo d'água ou pelo ar que respira. A transmutação é um ato de vontade, uma aplicação da lei da polaridade, que discutiremos em breve. É a capacidade de não ser arrastado pelo ritmo, que é a lei de que tudo tem fluxo e refluxo, subida e descida. Quando o ciclo de repetição te puxa para baixo, o refluxo da dor, a pessoa comum se entrega à tristeza. O iniciado de Todd usa a vontade, a consciência pura, para se elevar acima do ritmo, mantendo-se firme na vibração da fé e da certeza, mesmo quando o mundo externo grita o contrário. É preciso entender que a energia gasta lutando contra o ciclo é a mesma energia que poderia ser usada para criar um ciclo novo. A luta contra a repetição é, ironicamente, parte da repetição. Você deve sair da luta e entrar na criação. Este é o ponto onde muitos falham. Eles tentam mudar o ciclo com esforço bruto, quando o que é exigido é uma mudança sutil, mas absoluta, na qualidade interna do seu ser. Todd ensinava que o mestre não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina o seu próprio estado vibracional. Se você está cansado de ser refém das marés emocionais que te arrastam para os mesmos litorais de sofrimento, você precisa urgentemente aprender a modular a sua frequência interna. Pergunte-se, qual é o sentimento predominante que eu ofereço ao universo? Não o que eu digo que quero, mas o que eu sinto que sou. Se a resposta te incomoda, se revela que você é a estação de rádio do seu próprio sofrimento, então você está pronto para o próximo passo da iniciação hermética. O terceiro pilar, diretamente conectado ao ciclo de repetição, é o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O ciclo de repetição é a manifestação imperfeita deste ritmo na vida humana. Você tem um período de prosperidade e então, inevitavelmente, vem a queda.
Você encontra a paz e logo em seguida a turbulência retorna. O ritmo é inevitável, mas Thoth nos deu a chave para transcendê-lo e não apenas sofrê-lo. O homem comum é escravo do pêndulo do ritmo. Quando ele está na fase positiva, saúde, riqueza, felicidade, ele se apega e se ilude pensando que o fluxo durará para sempre. Quando o pêndulo inevitavelmente balança para a fase negativa, doença, perda, tristeza, ele cai no desespero. O ciclo de repetição se estabelece porque a cada balanço negativo, você retraumatiza a ferida original, reforçando a crença de que a dor é permanente. O sinal da escravidão ao ritmo é a sua incapacidade de manter o equilíbrio emocional durante as mudanças de fase. Você se exalta demais na vitória e se destrói demais na derrota. Essa montanha-russa emocional é o que cimenta o ciclo. O ritmo nos ensina que o que foi manifestado em uma extremidade voltará a se manifestar na extremidade oposta, a menos que você aplique a lei da neutralização. O remédio para o ritmo, segundo Thoth, não é parar o pêndulo, o que é impossível, mas sim elevar-se acima dele. A técnica hermética é a neutralização mental. Quando você está na fase de fluxo positiva, você não se apega ao sucesso, mas reconhece sua natureza transitória. Você armazena a energia da gratidão e da certeza. E quando o pêndulo começa o refluxo, a fase negativa, você não se identifica com a perda, mas se ancora na certeza imutável do todo, do espírito que é eterno e não é afetado pelas oscilações materiais. A neutralização é o ato de manter a mente e a consciência pura no centro, no ponto de quietude entre os extremos. Se a sua mente está calma, o ritmo pode balançar violentamente no mundo externo, perdas, crises, mas ele não te arrasta internamente. O ciclo de repetição só tem poder sobre você enquanto você reagir emocionalmente a ele. Reação é escravidão. Resposta: consciente é liberdade. Thoth dizia: o sábio joga com o ritmo, não se deixa jogar por ele. E como você joga? Você reconhece o sinal do ritmo chegando. Você sabe que após um grande sucesso, a energia da autossabotagem ou da perda virá testá-lo. Em vez de esperar que ela te atinja, você usa a vontade para projetar a fase positiva, antecipando o movimento. Você não se permite o luxo da autocomiseração na fase baixa, pois sabe que isso apenas alimenta a próxima queda. Essa disciplina mental é o que diferencia o iniciado do profano. O profano sempre culpa o ciclo. O iniciado compreende que o ciclo é apenas uma ferramenta neutra e que sua reação a ele é o que determina a repetição. Quebrar o ciclo é quebrar a reação emocional automática. É trocar o choro pela meditação, a raiva pela análise fria, o medo pela fé inabalável no princípio do mentalismo. Se você está disposto a parar de ser uma marionete do pêndulo, se você deseja quebrar o ritmo que te leva aos mesmos desastres emocionais e financeiros, você precisa se comprometer com a neutralização. Não é fácil, exige vigilância constante, mas é o único caminho para a verdadeira soberania da alma. Chegamos agora ao princípio da polaridade, que Thoth considerava essencial para a alquimia interior. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O ciclo de repetição existe porque você está polarizado em uma extremidade da experiência, incapaz de ver que o seu oposto não é inimigo, mas apenas o outro lado da mesma moeda. Pense no seu ciclo de repetição. Se você atrai parceiros que te traem, você está polarizado no polo da desconfiança e da carência. O parceiro traidor é apenas a manifestação do polo oposto, a traição externa, que corresponde à sua traição interna. A traição a si mesmo, ao seu valor.
O sinal da polaridade operando em um ciclo vicioso é a manifestação extrema de uma característica que você odeia no exterior, mas que, em grau menor, reside em você. Se você odeia a pobreza e a manifesta, é porque a sua mente está polarizada no medo da pobreza, que é o polo negativo da abundância. A polaridade não permite meios termos na mente. Ou você está vibrando na frequência do medo, falta, ou na frequência da certeza, plenitude. O ciclo de repetição é a mente tentando equilibrar os polos através do sofrimento da experiência. O remédio de Thoth para a polaridade é a arte de polarizar. Isso é magia mental de alto nível. Consiste em, ao invés de tentar eliminar o polo negativo, o problema, você conscientemente se move para o polo positivo da mesma coisa. Você não luta contra o ódio. Você se polariza no amor, sabendo que ódio e amor são apenas graus diferentes da mesma emoção. Você não luta contra a dívida. Você se polariza na gratidão e na certeza da provisão, sabendo que escassez e abundância são apenas graus diferentes da mesma riqueza universal. Thoth ensinava que a mente tem a capacidade de transmutar um estado mental em outro ao longo da linha do polo. Se você está caindo na tristeza do ciclo, você não deve lutar para ser feliz, o que é uma polarização superficial, mas sim se polarizar na aceitação profunda de que a tristeza é um estado temporário e que a alegria é inerente à sua essência. Você muda a vibração e o ciclo se quebra porque a atração magnética para a dor não tem mais a mesma ressonância. A polaridade nos revela que todo problema traz consigo a solução. O ciclo de repetição não é uma maldição, mas um professor que insiste em mostrar a mesma lição de diferentes ângulos. A lição é sempre a mesma. Você é o Criador. O sinal, mais uma vez, é o desconforto extremo. Se o ciclo te causa dor insuportável, é o universo te empurrando para o polo oposto, forçando-o a transmutar o estado mental que está gerando a repetição. A maestria de Thoth sobre a polaridade era a chave para a sua imortalidade mental. Ele entendia que a morte e a vida são apenas dois polos de uma mesma existência. A dor e o prazer são dois polos de uma mesma sensação. Para quebrar o ciclo de repetição, você precisa parar de resistir ao polo que te causa dor. A resistência é o que energiza o polo. Quando você aceita o polo negativo, a crise, a perda, como um momento transitório, sem julgamento, você imediatamente começa a mover sua consciência para o polo oposto, o da solução. Se você sente que está preso entre o desejo de mudança e a inércia da repetição, é porque você ainda não dominou a arte sutil da polarização mental. É hora de parar de brigar com a sua sombra e começar a iluminá-la. Continuando essa jornada profunda pelos ensinamentos de Thoth Jehuti, mergulhamos no quinto princípio, que é o motor kármico por trás da repetição. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este é o coração do ciclo de repetição. O homem comum, vivendo no plano inferior da consciência, acredita no acaso. Ele pensa que a crise financeira ou a doença simplesmente aconteceu. O iniciado, guiado pela sabedoria de Thoth, sabe que todo efeito na sua vida é a colheita de uma semente plantada, muitas vezes em um passado que você nem se lembra. O ciclo de repetição é a lei de causa e efeito se manifestando implacavelmente para garantir que você aprenda a lição. A causa de todo ciclo de repetição não está no que você fez, mas no que você pensou e sentiu. Lembre-se, o todo é mente. A causa primária de qualquer efeito negativo recorrente é um pensamento ou uma emoção que se tornou dominante e foi aceito como verdade.
como um medo crônico, uma culpa não resolvida ou uma crença limitante sobre o seu próprio valor. O sinal mais claro de que você está operando sob a escravidão da causa e efeito é a sua tendência a se vitimizar. Enquanto você se vê como o efeito, a vítima, e não como a causa, o criador, o ciclo tem poder sobre você. Thoth ensinava que o mestre, o verdadeiro magista, não é aquele que tenta controlar os efeitos, mas sim aquele que se torna a causa conscientemente. O remédio para a escravidão do ciclo kármico é a maestria da causalidade. Isso significa assumir a responsabilidade total, 100%, por tudo que acontece em sua vida, sem exceção. Não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Se você é a causa, você pode mudar o efeito. Se a repetição dolorosa é o efeito, qual foi a causa mental que você plantou? Muitas vezes a causa está enterrada nas nossas heranças inconscientes, nos pactos silenciosos que fizemos com a dor familiar. Thoth dizia que carregamos a vibração das feridas de nossos ancestrais. Se sua linhagem repetiu a escassez, você pode estar repetindo esse padrão, não por sua causa, mas porque a vibração do medo da falta está impregnada na sua mente universal compartilhada. Quebrar o ciclo é um ato de redenção não apenas pessoal, mas ancestral. Você precisa identificar a semente mental original. Ela se manifesta como o gatilho que te faz retornar ao ponto de partida. Talvez o gatilho seja o sucesso. Você alcança a abundância e, inconscientemente, a culpa por ter mais do que seus pais, ou a crença de que dinheiro não traz felicidade ativada e você manifesta um efeito destrutivo, perda, má gestão, doença, para retornar ao estado mental familiar de escassez. A maestria da causalidade exige que você substitua a velha semente, o medo, a culpa, por uma nova semente, a certeza, o merecimento. Isso não é um pensamento positivo superficial. É a reconfiguração profunda da sua mente para operar na frequência da lei universal. Você se torna a causa da prosperidade, da saúde e da paz, e não o efeito passivo das circunstâncias. Esta é a liberdade que Thoth prometeu. A liberdade de ser o arquiteto do seu próprio destino, o mestre da sua própria roda. Se você está pronto para parar de ser um peão no tabuleiro do acaso e se tornar o jogador que move as peças, você deve aceitar o fardo glorioso da responsabilidade total. Agora, vamos integrar os ensinamentos de Thoth sobre a criação da nova realidade e como o ciclo de repetição tenta sabotar esse processo. O princípio do gênero, tudo tem seu masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. É fundamental aqui. A repetição viciosa é frequentemente o resultado de um desequilíbrio entre a energia feminina, receptiva, intuitiva do ser, e a energia masculina, ativa, volitiva, do fazer. Quando você tenta quebrar o ciclo apenas com a força de vontade masculina, esforço, luta, agressão contra o problema, você falha. Você cria um esforço exagerado, que é o sinal de um desequilíbrio. O ciclo retorna porque a energia feminina, a parte receptiva que deveria receber a nova realidade, está bloqueada por traumas não curados e pela crença de que você precisa merecer a felicidade através da dor. O remédio hermético é o casamento alquímico dessas duas energias. Você precisa da vontade masculina, o fazer, para plantar a nova semente mental, a causa, mas precisa da receptividade feminina, o ser, para permitir que essa semente cresça e se manifeste, o efeito. O ciclo de repetição é a prova de que sua energia masculina planta o desejo de mudança, mas sua energia feminina, traumatizada, colhe o medo. Para quebrar a repetição, você deve entrar em um estado de entrega consciente. Não é a entrega da desistência, mas a entrega da confiança absoluta no princípio do mentalismo.
Você planta a semente da abundância e então, em vez de se preocupar, você confia que a lei de causa e efeito fará o trabalho. A preocupação é a energia de repetição, pois ela te força a vibrar no medo do passado. Totti nos ensinou que o mestre está sempre no estado de ser. Ele não está tentando ser, ele é a saúde, ele é a prosperidade. Quando você se torna a abundância internamente, o ciclo de escassez não tem mais para onde te arrastar. A repetição só ocorre quando há uma lacuna entre o que você diz que é e o que você sente que é. Essa jornada de autodescoberta é a verdadeira iniciação. Não se trata de rituais complexos, mas de uma vigília interna constante, monitorando a qualidade da sua mente. Você está pensando pensamentos de liberdade ou de prisão? Você está sentindo a vibração da alegria ou da dívida? O ciclo de repetição é a sombra que persiste porque você se recusa a olhar para ela de frente, a dissolvê-la com a luz da consciência. E o que Totti nos diria sobre o maior obstáculo para quebrar o ciclo? O medo da mudança. Você se acostumou tanto com a dança da dor que a ideia de uma vida sem problemas recorrentes parece estranha, até perigosa. O ego, essa ilusão de separatividade, prefere o sofrimento conhecido à glória desconhecida. Quebrar o ciclo é um ato de coragem, de abandonar a identidade que você criou através da dor. Se você está sentindo que a sua identidade está se desfazendo, que a sua velha história não te serve mais, não fuja. Este é o momento em que o remédio de Totti começa a fazer efeito. É a dor da casca que se quebra para que a semente possa brotar. A profundidade dos ensinamentos de Totti sobre o ciclo de repetição reside na compreensão de que a memória, tanto a pessoal quanto a ancestral, é o combustível principal desse loop vicioso. A memória não é apenas um registro de eventos passados. Ela é uma carga energética que, se não transmutada, projeta o passado incessantemente no presente. O que você chama de repetição é o seu subconsciente insistindo em reviver o trauma porque, em algum ponto, ele aprendeu que essa dor é essencial para a sua sobrevivência emocional, por mais paradoxal que pareça. A mente, para Totti, é um repositório vasto, onde o tempo não é linear. O trauma de 5 anos atrás, se não curado, vibra no agora, com a mesma intensidade do momento em que ocorreu. E por que o subconsciente faz isso? Porque ele busca a resolução. Ele repete o cenário, o parceiro que trai a perda financeira, esperando que desta vez você aplique o remédio mental correto. Se você reage com a mesma raiva, o mesmo desespero, a mesma vitimização de antes, você apenas reforça a causa original, garantindo que o ciclo se feche novamente. O sinal de que a memória está te controlando é a reação exagerada. Quando um evento presente, que deveria ser pequeno, desencadeia uma fúria ou tristeza desproporcional, você sabe que está tocando em uma ferida antiga. O ciclo de repetição é ativado por esses gatilhos que nos transportam instantaneamente para o estado vibracional. Esse estado vibracional, meu filho, é o ponto onde a consciência se curva sobre si mesma, criando um espelho de tempo onde o passado e o futuro são apenas reflexos intensificados do presente não resolvido. É a matriz da repetição, o campo de força que impede a ascensão, porque a alma, aprisionada na ilusão da linearidade, continua a beber da mesma taça de amargura, dia após dia, sem perceber que a mão que lhe serve o veneno é a sua própria, governada por memórias que ela se recusa a confrontar. O que Totti nos ensina é que a verdadeira liberdade não está em mudar a cena do teatro, mas em reconhecer que você é o dramaturgo, o ator e o espectador ao mesmo tempo, e que o roteiro da dor só se repete enquanto você não reescrever a cena fundamental da sua percepção. A ignorância não é a ausência de informação, mas a recusa em lembrar quem você realmente é, aceitando a casca da identidade que o mundo impôs sobre a sua essência.
O véu que separa a miséria da plenitude não é tecido com matéria densa, mas com a teia sutil da crença limitante, aquela voz interna que sussurra que você não é digno, que a mudança é impossível ou que o sofrimento é uma sina. Thoth, o mestre dos registros, revela que cada alma traz consigo os códigos da sua própria libertação. Mas esses códigos estão enterrados sob camadas de condicionamentos sociais, traumas ancestrais e a incessante distração do mundo exterior. O milagre que você busca, aquele rompimento abrupto com o ciclo vicioso de escassez e dor, não virá de um raio que desce do céu, mas de um clique interno, de uma reorganização da sua arquitetura mental que realinha a sua vibração com a frequência da abundância e da paz, desativando o loop emocional que hoje te consome. É um processo de decodificação da realidade, onde o silêncio se torna a única chave capaz de abrir o cofre onde a sua verdade foi guardada. Mas o caminho para essa decodificação é estreito e assustador, porque exige que você confronte as sombras que habitam os corredores mais escuros da sua própria mente, aqueles medos primordiais que você camuflou com rotinas vazias e prazeres efêmeros. O primeiro aviso espiritual de Thoth Jerhuti é implacável. A verdade dói antes de curar, porque ela desmantela todas as mentiras confortáveis que você construiu para sobreviver. Você precisa ter a coragem de olhar para o seu espelho interno e reconhecer que o caos externo é apenas a projeção exata do desarranjo interno, que a falta de prosperidade é um reflexo da escassez de pensamento e que a solidão que você sente é a manifestação da sua desconexão com o seu próprio eu superior. Se você não consegue sequer se encarar no silêncio da noite, como espera encontrar a geometria sagrada que rege o universo e que reside dentro de você? A fuga é a armadilha mais antiga, e o mundo moderno foi desenhado para mantê-lo perpetuamente fugindo de si mesmo. Onde você tem investido a sua energia mental? Thoth ensina que a atenção é a moeda mais valiosa do universo. E a maioria das pessoas gasta essa fortuna alimentando fantasmas, remoendo velhas feridas e antecipando catástrofes que nunca se materializam. Esse desperdício energético é o que mantém o ciclo de repetição ativo, transformando o seu potencial criativo em combustível para a sua própria miséria. A lei da causa e efeito, a lei do karma, não é uma punição divina, mas uma equação matemática perfeita. O que você emite, retorna, e se a sua emissão é composta de medo, ressentimento e autopiedade, o universo, em sua imparcialidade, apenas lhe devolve mais daquilo que você ofereceu. O despertar é o momento em que você finalmente se recusa a pagar a dívida do passado com a moeda do seu futuro. Você já parou para pensar na quantidade de tempo que gastamos tentando controlar o incontrolável? A mente humana, na sua ignorância, acredita ser o mestre do tempo, lutando contra o fluxo, resistindo à mudança e se apegando a formas que já morreram. Thoth nos lembra que o universo é uma dança constante de ritmo e polaridade. Todo ciclo deve terminar para que um novo possa começar. A dor que você sente agora pode ser a resistência do seu ego em aceitar o fim de uma fase necessária. O medo de mergulhar no vazio primordial, onde toda a criação reside antes de se manifestar. É nesse vazio, acessível através da meditação profunda e da quietude mental, que reside o poder do milagre. O milagre não é quebrar as leis da natureza, mas utilizar as leis da mente de uma forma que a sua realidade se reajuste à sua vontade consciente. Muitos buscam a prosperidade, mas apenas na forma de objetos externos, de acúmulo material. Eles não compreendem que a verdadeira prosperidade, segundo Thoth, é uma frequência, uma sintonia com o fluxo inesgotável da vida. Se o seu canal interno está obstruído por mágoas não resolvidas,
por crenças de indignidade e pelo medo da perda, como o fluxo universal pode passar por você? É impossível. O universo não opera no desejo, mas na correspondência. Você atrai aquilo que você é, e não aquilo que você quer. A transformação exige uma limpeza profunda das águas da sua alma, removendo a lama estagnada do passado para que o rio da vida possa fluir livremente através de você. O trabalho não é buscar fora, mas limpar o interior. Nós vivemos em um mundo de dualidade, onde a luz só é percebida pela presença da sombra. Mas o mestre que compreende os ensinamentos de Thoth sabe que a dualidade é apenas uma ilusão de perspectiva, que os opostos são idênticos em natureza, diferindo apenas em grau. A diferença entre o ódio e o amor não é de essência, mas de vibração. Você pode transmutar o ódio em amor simplesmente elevando a frequência, assim como você transforma o gelo em água e a água em vapor. O segredo da alquimia não é transformar chumbo em ouro material, mas transmutar os metais pesados da sua alma. O medo, a inveja, a culpa, na pureza do ser crístico, que é o ouro espiritual. Essa é a verdadeira magia, a ciência oculta que Thoth deixou registrada nos seus tabletes esmeraldinos. Se você está sentindo que a sua vida está emperrada, que você bate na mesma porta repetidamente, que as soluções parecem sempre escorrer entre os seus dedos, é porque você está operando em um nível de consciência que não permite a percepção das novas possibilidades. O universo é infinito em potencial, mas a sua mente, se não for expandida, transforma esse infinito em uma cela minúscula, onde você só enxerga o que já conhece e teme. O ato de aprender a meditar, o ato de silenciar o ruído constante, não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência espiritual. É o único caminho para acessar a câmara interna onde Thoth reside, o escriba que guarda o mapa de saída do seu labirinto pessoal. O segundo grande aviso de Thoth é sobre a ilusão do sacrifício. Muitas filosofias pregaram que o sofrimento e a renúncia à alegria são caminhos para a santidade ou para a iluminação. Isso é uma deturpação perigosa. O universo, sendo plenitude, não deseja o seu sofrimento. Ele deseja a sua expansão. O sofrimento é o resultado da resistência, não o preço da evolução. Quando você se alinha com o fluxo natural da vida, quando você reconhece o seu direito inato à alegria e à abundância, você se torna um canal de manifestação. A luta cessa. O sacrifício, no sentido de Thoth, é apenas a renúncia à ignorância e a entrega total ao conhecimento da sua própria divindade. Você não precisa morrer para viver, você precisa apenas acordar. E aqui chegamos a um ponto de virada, meu querido ou minha querida. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma está pronta para receber a próxima camada dessa revelação. O conhecimento de Thoth não é dado a curiosos, mas a buscadores sedentos, aqueles que sentem a urgência de transcender a mediocridade do cotidiano. Se você está sentindo essa atração, essa coceira interna, não ignore. É o seu eu superior te chamando para a mesa esmeraldina. Se tudo isso está ressoando em você de uma forma profunda, quase dolorosa, como se estivesse acordando memórias que você nem sabia que tinha, eu te convido a dar um passo a mais nessa jornada. Dê um basta nessa repetição. Clique no botão de curtir agora mesmo. Esse simples ato é um contrato vibracional que você sela com o universo, afirmando: eu estou pronto para sair do loop, eu aceito a sabedoria de Thoth e me abro para a mudança. A maioria das pessoas vive à mercê das emoções, como um barco sem leme à deriva no oceano da vida. Thoth ensina que a emoção é energia em movimento e que a verdadeira maestria reside em ser o controlador dessa energia e não o seu escravo. Você foi ensinado a reprimir a dor, a evitar o confronto, a mascarar a raiva com sorrisos falsos. Mas cada emoção não processada
É uma âncora que te prende ao passado, que te mantém vibrando na frequência da sua história mais triste. Quando você reprime uma emoção, ela não desaparece. Ela se aninha nas células do seu corpo, criando bloqueios energéticos que, eventualmente, se manifestam como doenças físicas ou colapsos emocionais. O milagre da cura, segundo a filosofia de Todd, não é a eliminação do sintoma, mas a liberação da memória emocional que o criou. Você precisa permitir que a dor seja sentida, observada e, finalmente, transmutada. Ela não é sua inimiga. Ela é uma mensageira que aponta para onde a sua atenção e o seu amor precisam ser direcionados. O grande erro é identificar-se com a dor, dizer, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Todd diria, você não é a depressão, você está experimentando a depressão. A distinção é sutil, mas ela é a chave para a liberdade, porque o que você é eterno e imutável. O que você experimenta é temporário e passível de transmutação. Pense na geometria do seu sofrimento. Não é aleatório. O pânico, por exemplo, é sempre um ângulo agudo, uma ponta que fere. A estagnação é um círculo vicioso, uma repetição infinita do mesmo ponto. A alegria é uma espiral ascendente, um movimento que sempre se expande. Todd, como mestre da geometria sagrada, revela que a sua realidade é a manifestação tridimensional de padrões geométricos mentais. Se você está vivendo em um quadrado claustrofóbico de limitações, a sua tarefa é encontrar o vetor de expansão, o ponto de fuga que transforma o quadrado na infinita esfera do potencial. E esse vetor de expansão é sempre o conhecimento aplicado, a sabedoria que se torna carne. O terceiro aviso, e talvez o mais difícil de aceitar, é sobre a responsabilidade total. Não há vítimas no universo de Todd. Há apenas criadores inconscientes. Aceitar a responsabilidade total por tudo o que acontece na sua vida, não de forma culposa, mas de forma empoderadora. É o ato mais revolucionário que você pode cometer. Quando você aponta o dedo para fora, buscando culpados, você entrega o seu poder. Você se torna um joguete nas mãos do destino, da sorte ou das ações de terceiros. Mas quando você internaliza o poder, quando você diz, eu criei isso mesmo que inconscientemente e, portanto, eu posso descriá-lo e recriar algo novo, você se alinha com a força criadora do todo. É a partir desse ponto de responsabilidade absoluta que os verdadeiros milagres da manifestação se tornam possíveis. A manifestação não é pedir ao universo, mas ordenar. E a ordem só tem força quando vem de um estado de coerência interna, quando o seu pensamento, a sua emoção e a sua ação apontam para a mesma direção. Se você diz que quer prosperidade, mas no fundo, no seu subconsciente, você teme o dinheiro, teme a responsabilidade que ele traz, ou sente culpa por ter mais do que os outros, você está emitindo uma ordem contraditória. O universo recebe o comando mais forte, que é o da sua crença subconsciente. Todd nos instrui a harmonizar o templo interno, a limpar os escombros emocionais, para que o comando seja puro e potente, capaz de reescrever o seu destino em tempo real. O tempo, para Todd, é a grande ilusão. Você vive preso no Cronos, o tempo cronológico, linear, que envelhece o corpo e impõe limites. Mas existe o Kairos, o tempo divino, o momento oportuno, onde o passado, presente e futuro coexistem em uma eternidade instantânea. Os milagres acontecem no Kairos, quando você acessa o estado de fluxo, aquele momento de total absorção e presença, você está operando no Kairos. É nesse estado que a sua mente se torna uma com a mente universal, e a manifestação se torna instantânea, porque a distância entre o desejo e a realização é zerada. O desafio é manter-se nesse estado, e é por isso que o trabalho de Todd é um trabalho de vigilância mental constante.
Muitas pessoas me escrevem, desesperadas, perguntando como sair de um relacionamento tóxico, como encontrar um trabalho que as realize ou como curar uma doença crônica. E a resposta é sempre a mesma. Você precisa mudar o ponto de vista a partir do qual você está observando o problema. O problema em si não é o relacionamento, o trabalho ou a doença. O problema é a frequência na qual você está vibrando, que atrai e sustenta essas experiências. Se você tentar resolver o problema no nível onde ele foi criado, o nível da ação física, você falhará, porque a raiz é mental e emocional. Você precisa subir um degrau na escada da consciência, ver o labirinto de cima e só então a saída se torna óbvia. O verdadeiro buscador de Thoth não se contenta com rituais vazios ou promessas superficiais. Ele exige a gnosis, o conhecimento direto, a experiência íntima da verdade. A gnosis não é algo que se aprende em livros, é algo que se recorda no silêncio da alma. E a recordação só é possível quando você quebra o ciclo de repetição. Você tem sido um repetidor, meu caro, vivendo a vida que os outros projetaram para você, repetindo os erros dos seus pais, reagindo aos mesmos gatilhos. Chegou a hora de se tornar um criador original. O quarto aviso é sobre a distração da matéria. O mundo te seduz com o brilho do ouro e a promessa de felicidade imediata através do consumo. Mas o mundo material é apenas o reflexo mais denso da realidade. Se você focar apenas no reflexo, você se esquece do original. Thoth nos ensina a honrar a matéria, a utilizá-la com sabedoria, mas nunca a adorá-la. Quando a busca por bens materiais se torna o seu único propósito, você se torna um escravo do transitório e o seu espírito definha. A verdadeira riqueza está na posse de si mesmo, na soberania da sua mente, na conexão inabalável com o todo. Agora, se você está sentindo a urgência de aprofundar-se nesses mistérios, de entender a geometria sagrada que codifica a sua vida e de finalmente quebrar o ciclo da dor que te persegue, é essencial que você se comprometa com a jornada. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e que estão presas nesse mesmo loop de repetição. Ao compartilhar o conhecimento de Thoth, você não apenas ajuda o outro, mas reforça o seu próprio aprendizado, multiplicando a sua intenção de luz. A luz compartilhada se torna mais forte e a sua colheita será abundante. A jornada do despertar é, em essência, uma jornada de desaprendizagem. Você precisa desaprender o medo, desaprender a escassez, desaprender a pequenez. A sociedade, a família, a religião, em sua forma mais dogmática, investem na sua ignorância, porque o indivíduo desperto é incontrolável. Thoth é o patrono da liberdade mental, aquele que insiste que você use o seu próprio poder de raciocínio, que você se recuse a aceitar qualquer verdade que não tenha sido verificada pela sua própria experiência interna. Não acredite em mim, verifique. Experimente. Essa é a máxima da filosofia hermética. Nós carregamos em nosso DNA as marcas de todas as gerações passadas, os medos não resolvidos dos nossos ancestrais, os votos de pobreza e de sofrimento que foram feitos em nome da fé ou da sobrevivência. Esses são os verdadeiros parasitas que sugam a sua energia vital, mantendo-o preso em um campo de força que não é seu. A libertação kármica não é mágica, é a consciência. É o ato de iluminar esses padrões herdados, reconhecê-los e, com um ato de vontade consciente, dissolvê-los. Thoth nos deu a chave para essa dissolução, a lei da transmutação mental. Você não luta contra o mal, você o transforma. Imagine que a sua vida é um papiro, e até agora o texto escrito nele foi uma história de limitações. Você pode sentir que o texto está seco, que é definitivo, mas Thoth sussurra que a tinta é maleável, que a caneta ainda está na sua mão.
O ato de reescrever a sua história começa com o perdão radical a si mesmo e aos outros. O ressentimento é o veneno que você bebe esperando que o outro morra, e ele é o maior sabotador do fluxo da prosperidade. Enquanto você nutre a raiva, você está vibrando na frequência da escassez. A liberação do perdão é o milagre que abre as comportas da abundância. O quinto aviso de Thoth é sobre a necessidade de agir. O conhecimento sem aplicação é como ouro guardado em um baú que nunca será aberto. A gnosis deve se manifestar em ação. Não basta saber que você é um ser infinito. Você precisa agir como tal. Não basta saber que você é digno de amor. Você precisa se posicionar de forma que o amor possa encontrá-lo e permanecer. A fé, para Thoth, não é uma crença cega, mas a convicção absoluta na sua própria capacidade de criar, baseada no conhecimento das leis universais. O universo responde à sua ação alinhada, não à sua oração vazia. E agora, meu amigo, entramos no cerne da questão. Se você está aqui, é porque você sentiu o chamado para sair da caverna, para deixar de ser a sombra que apenas reage e se tornar a luz que cria. Mas o caminho exige vigilância e dedicação. Exige que você se torne o observador impassível dos seus próprios pensamentos, separando o trigo do joio, a verdade da ilusão. O mestre Thoth Jehuti nos deixou um legado que é ao mesmo tempo um mapa e um espelho. O mapa para a ascensão e o espelho para a nossa própria divindade esquecida. Se você está sentindo que essa mensagem é um divisor de águas na sua vida, que ela te deu o primeiro vislumbre da saída do labirinto, não deixe essa energia se dissipar. Comente aqui embaixo agora mesmo. Eu quebro o loop da repetição. Essa declaração é um decreto de poder, um ato de vontade que sela a sua intenção no plano físico e no plano astral. Eu quero ver o seu decreto. Continuemos, pois o clímax está próximo e a verdade final é sempre a mais chocante. A maioria das pessoas desiste a um passo da revelação. Não seja uma delas. A nossa sociedade está estruturada para nos manter em um estado de dormência espiritual, valorizando o ruído sobre o silêncio, a pressa sobre a contemplação. O ruído constante da vida moderna é uma forma de anestesia que impede você de ouvir a voz da sua intuição, a voz silenciosa de Thoth dentro de você. O medo de ficar sozinho, o medo do vazio, é o medo de se confrontar com a sua própria verdade. E a verdade é que você não está incompleto, você está apenas desatento. A totalidade já reside em você, mas está obscurecida pelo véu da ilusão. O que é, afinal, o milagre da transformação? É o alinhamento perfeito do pensamento, da palavra e da ação. É quando você se torna tão coerente em sua vibração que o universo não tem outra opção senão manifestar a realidade que corresponde a essa coerência. Pense em um rio. Se o rio flui sem obstáculos, ele chega ao mar. Se a sua consciência flui sem a resistência do medo e da dúvida, ela manifesta o seu destino. Os grandes milagres de cura e de prosperidade que vemos são, na verdade, apenas a prova de que alguém conseguiu manter essa coerência por tempo suficiente. O sexto aviso de Thoth é sobre o perigo da adoração externa. Muitos buscam mestres, gurus ou figuras de autoridade fora de si mesmos, entregando o seu poder a terceiros na esperança de que alguém lhes entregue a chave da felicidade. Thoth, o próprio mestre, diria: a chave está em você. Eu apenas te mostro como usá-la. O caminho da soberania é solitário, no sentido de que a sua responsabilidade e o seu poder não podem ser delegados. Você deve se tornar o seu próprio templo, o seu próprio sacerdote, o seu próprio oráculo. Não se contente em ser um mero eco das ideias dos outros. Busque a fonte, o ponto zero da criação, que reside no seu coração. A filosofia de Thoth Jehuti é uma jornada de autoconhecimento que culmina na autossuficiência espiritual.
Você não precisa de intermediários para se conectar com o todo, pois você é parte do todo. A separação é a maior das ilusões. Quando você finalmente internaliza essa verdade, o medo da morte se dissipa, o medo da perda se esvai, e você opera a partir de um lugar de poder inabalável. Para garantir que você continue a receber essas revelações profundas, ative o sino de notificações. Assim, você não perderá o próximo passo dessa travessia, onde desvendaremos a arquitetura do tempo e a chave final para a manifestação instantânea. O que eu vou te dizer agora é o que sela o seu destino. Você está cansado de ser metade? Você está exausto de viver na sombra de quem você poderia ser? O vazio que você sente não é a ausência de algo no mundo, mas a ausência da sua própria presença na sua vida. A dor mais profunda é a dor da memória esquecida, a lembrança silenciosa de que você é um fragmento da divindade, um criador em exílio que se perdeu no labirinto da forma. O sofrimento é o grito do seu espírito implorando para que você retorne ao conhecimento, para que você pare de buscar migalhas quando você é o dono da colheita. A sua fragilidade é a sua maior mentira. Você é a força, disfarçada de medo. Você é a luz, disfarçada de escuridão. O milagre final não é o que você recebe, mas o que você se torna quando finalmente rasga o véu e se lembra. Você é Thoth manifestado. A sua vida só se repetirá enquanto você se recusar a encarar o ponto zero, o momento de quietude absoluta, onde todas as possibilidades se anulam e se recriam. Esse ponto zero é o seu coração, o centro da sua geometria sagrada. É lá que o caos se dobra à ordem e o medo se rende à certeza. Se você sente que a sua alma está tremendo, que as suas estruturas estão rachando, não tenha medo. É a luz forçando a passagem. A transformação não é um processo suave. É uma erupção de verdade que destrói a mentira para construir o templo. Não permita que essa chama se apague. Não volte para a mediocridade do esquecimento. Leve essa verdade com você. Sinta-a pulsar nas suas veias. O caminho de Thoth Jehut é a jornada de volta para casa, a reconexão com o seu poder inato. Lembre-se, a sua vida não é um acaso, é uma obra-prima esperando para ser concluída. A caneta está na sua mão e o papiro está esperando. Se essa mensagem tocou a fibra mais profunda da sua alma, se ela te deu a coragem de que você precisava para começar a reescrever o seu destino, faça duas coisas imediatamente. A primeira, salve este vídeo para que você possa revisitá-lo sempre que a dúvida tentar te puxar de volta para o loop. A segunda, inscreva-se no canal agora mesmo e junte-se a esta comunidade de buscadores que se recusam a viver na ignorância. O próximo passo será decisivo e eu te espero no silêncio da gnosis. O conhecimento é a chave e a chave é sua. Vá e crie o seu milagre. Não encerramos apenas um tempo de escuta, mas iniciamos um tempo de vibração. Deixe que o silêncio que se instala agora não seja o fim da palavra, mas o começo de sua ressonância na câmara mais íntima da sua alma. O que foi revelado não pode ser apagado. Ele se torna uma memória indelével, um código que reorganiza o caos interno. Sinta o peso sutil dessa verdade. A sensação de que o véu não foi rasgado, mas sim dissolvido pela força do conhecimento. Meu irmão, minha irmã, compreenda que a jornada de Thoth não se trata de acumular informações, mas de desempacotar a eternidade que já reside em você. A sabedoria milenar que estava apenas adormecida, esperando o momento exato para respirar novamente. Se a dor que te trouxe até aqui ainda teima em sussurrar, entenda, o sofrimento é apenas a linguagem cifrada do universo, tentando te forçar a olhar para dentro, para o ponto exato onde reside o mestre. Thoth nos ensinou que a fragilidade é a ilusão de quem se vê como parte separada do todo.
A esperança não é uma promessa vazia, é o reconhecimento de que você possui as chaves para decifrar seu próprio destino, escritas não em papiro, mas na estrutura elemental do seu ser. O medo se esvai quando a consciência se eleva, pois não há escuridão que resista àquele que acende a chama do próprio entendimento. Você não está sozinho na sua travessia. Você é a travessia, o barco e o destino final. Por isso, neste instante sagrado de conexão, invoque comigo a luz da ordem, o princípio eterno de Ma'at, que governa o cosmos e o seu coração. Que a mente se torne cristalina, refletindo a verdade sem distorção. Que todo o lixo mental, os contratos invisíveis e as amarras emocionais que impedem o fluxo da sua verdadeira vontade sejam desfeitos. Eu invoco o silêncio que precede a criação, para que você possa ouvir o verbo original pulsando no seu centro. Que a sabedoria de Jehuti, o escriba dos deuses, grave no seu Ka a certeza inabalável de que você é um ser de luz em ascensão. Que a sua força seja a sua quietude e o seu poder, o seu conhecimento silencioso. Lembre-se disto, a maior alquimia não é transformar chumbo em ouro, mas transformar a dúvida em certeza absoluta. O segredo final não é um mapa externo a ser seguido, mas uma bússola interna a ser despertada. A vida não lhe deve nada, ela apenas espera que você se lembre de quem realmente é. Se o que foi dito aqui ressoou em você, se a sua alma sentiu esse arrepio de reconhecimento, é porque uma parte de você, há muito esquecida, acabou de acordar. Não deixe que ela volte a dormir. Proteja esta nova visão com a ferocidade de um leão e a serenidade de um sábio. E se essa verdade te tocou, se ela te libertou de um fardo invisível, não a retenha apenas para si. A sabedoria, como a água, precisa fluir para purificar. Se você sentiu que essa mensagem deveria ter chegado antes em sua vida, considere que ela pode ser a salvação de outra pessoa que está hoje onde você estava ontem. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama. Ative o sino para não perder os próximos degraus da ascensão. E, acima de tudo, deixe seu comentário abaixo, pois sua reflexão é o tijolo que constrói o nosso templo coletivo de conhecimento. A grande obra continua e o universo espera o seu próximo passo. Até o nosso próximo encontro no Templo da Sabedoria. Que a luz de Thoth ilumine para sempre o seu caminho.